Olá, graça e paz. Hoje vamos falar um pouco sobre adoração. É interessante nós observarmos lá no Evangelho de João, capítulo 4, um texto muito importante, quando Jesus nos dá informações sobre o que ele nos ensina sobre adoração. Lá Jesus está conversando com a mulher samaritana e em um determinado momento da conversa, essa mulher diz a Jesus: olha, vocês dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém, mas nós adoramos nesse monte. A mulher samaritana disse isso a Jesus. E Jesus disse: olha, mulher, vocês adoram o que não conhecem. Né? Na realidade, vai chegar uma hora, e já é chegada essa hora, disse Jesus a ela, que as pessoas devem adorar a Deus em espírito e em verdade. E essa expressão é uma expressão que nos deve nos chamar a atenção. Jesus está dizendo àquela mulher o seguinte: olha, você está dizendo que os judeus dizem que o lugar certo de adorar é em Jerusalém, e vocês adoram no monte, mas na realidade vocês precisam entender que a adoração ela não é mais para ser feita de maneira apenas litúrgica, porque muitas vezes até nos nossos dias, nós muitas vezes dos nossos cultos e até mesmo nos nossos atos devocionais, muitas vezes nós somos pegos na nossa adoração, mas apenas repetindo palavras costumeiras, e muitas vezes nós não estamos ligados em espírito a Deus nessa adoração. Estamos apenas fazendo algo ali costumeiramente ou repetidamente, como nós acostumamos a fazer. E era isso que os judeus e os samaritanos faziam. Muitas vezes estavam no templo, muitas vezes estavam no monte, mas apenas repetindo atos litúrgicos e repetindo coisas que estavam já acostumados a fazer. E Jesus está dizendo a elas: olha, agora vocês precisam adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus em espírito significa que essa adoração ela deve ser gerada ou deve ter origem no nosso espírito. Deve ser algo que deve fluir do nosso interior, deve ser algo que realmente nos liga, né, a Deus nessa adoração, nessa nossa expressão de adoração ao Senhor. E nós devemos entender que também a adoração não se limita a cultuar. Muitas vezes o dicionário coloca lá uma definição de adoração como cultuar alguém. Mas essa adoração, ela se estende a amar, a reverenciar, a estimar com alto preço alguma coisa ou alguém, que no nosso caso se refere a Deus. A expressão em verdade, na realidade ela foi usada por Jesus várias vezes, principalmente no Evangelho de João, e algumas vezes até expressado de maneira repetida, por exemplo, em verdade vos digo. Esse termo em verdade, ele traz uma expressão que na realidade no grego e no hebraico significa amém, ou seja, tem a intenção de confirmar algo que será dito depois ou que foi dito antes. Nesse caso, onde Jesus disse sobre a adoração em espírito, ele está confirmando que essa adoração ela deve ser espiritual e não mecânica, como muitas vezes nós fazemos, ou os judeus e os samaritanos também o faziam, mas ela deve ser espiritual. E essa adoração espiritual ela não se limita, como eu disse, nos nossos atos litúrgicos, porque se essa adoração ela é espiritual, nós devemos adorar a Deus em todo o tempo. Nós devemos adorar a Deus não somente de maneira litúrgica, mas nós devemos adorar a Deus com nossas palavras no nosso dia a dia. Nós devemos adorar a Deus com todas as nossas atitudes. Tudo que façamos seja uma expressão de adoração a Deus. É isso que Jesus está dizendo a ela. Porque quando Jesus diz no versículo 24 do Evangelho de João, no capítulo 4, ele está dizendo que Deus é Espírito. E esse Espírito a quem ele se refere, esse Espírito é onipresente. Deus está conosco em todos os lugares, porque Ele é Espírito e pode estar em todos os lugares por causa da sua onipresença. Então Deus está contigo no seu trabalho, Ele precisa ser adorado lá no seu trabalho por você. Ele está contigo na sua escola, Ele precisa ser adorado na sua escola por você. Ele está com você quando você está sozinho na sua casa, sozinho na internet. Ele está com você quando você está sozinho andando pela rua. Ele está sozinho quando você está observando o mundo ao seu redor. E em todos esses momentos ele precisa ser adorado. Então quando você, por exemplo, é ofendido por alguém e você deixa de retribuir na mesma medida que essa pessoa te ofendeu, e ao contrário, você expressa o amor de Deus por essa pessoa, não retribuindo a ela a maldade, você está expressando uma adoração a Deus, uma adoração em espírito. Você está mostrando a essa pessoa o quanto você ama a Deus, e por causa do seu amor a Deus, a quem você adora, você consegue não tratar as pessoas com maldade ou na mesma medida que você foi tratado. E você consegue ali então mostrar a expressão de Deus, você consegue mostrar o seu respeito ao seu Senhor, e isso é adoração. Jesus estava dizendo àquela mulher o seguinte: olha, a adoração não é mais para ser limitada como vocês estão fazendo, porque muitas vezes foi o que Jesus disse a ela: vocês nesses atos litúrgicos, vocês estão adorando a quem vocês nem conhecem, porque vocês estão adorando de maneira externa, vocês estão adorando alguém que talvez os seus pais até mesmo conheceram, mas vocês não conhecem.
Mas quando vocês conhecerem a Deus, vocês vão adorar em espírito e em verdade. Vocês vão adorar a Ele em todos os lugares. Vocês vão adorar a Ele com todos os seus atos, com todas as suas palavras, todas as suas atitudes vão ser uma expressão de adoração. E é isso que Jesus está nos ensinando. E que nós possamos aprender isso, que nós possamos ser os verdadeiros adoradores a quem Cristo procura. Porque a Bíblia mesmo disse lá no Evangelho de João também, que Deus está à procura desses adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então que você entenda que você deve ser um adorador. Não apenas um adorador que nas horas dos cultos você levanta a mão e repete palavras que alguém está dizendo, ou que você, no seu devocional, você vai lá e inventa algumas palavras muito bonitas para expressar o seu amor a Deus, mas que passe de palavras e que passe a ser uma vida de adorador, mas nas suas atitudes, nos seus atos, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Essa é a adoração que Deus quer, e esses são os adoradores que Deus procura. Esses são os adoradores que adoram em espírito e em verdade, que adoram em todo tempo e com todos os seus atos, atitudes, palavras, sentimentos e pensamentos. Deus abençoe em nome de Jesus.